continue nos abençoando e falando aos nossos corações. Eu quero convidar a igreja a abrirmos juntos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Nós leremos do versículo 12 até o 14. Mateus capítulo 7, de 12 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Senhor nosso Deus, nos prostramos diante do Senhor mais uma vez, neste momento, para ouvir a Tua voz, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração, segundo a Tua vontade. Senhor nosso Deus, nós queremos ver Jesus nesta passagem, nesta palavra, em nosso meio e em todos os dias da nossa vida. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós prosseguimos em nossa jornada do Sermão do Monte. Nós estamos praticamente chegando ao final, num texto em que diversos autores chamam de texto áureo e também das aplicações deste sermão. Quando nós olhamos para o capítulo 5, eu quero convidá-lo, se você puder abrir, abra em Mateus capítulo 5, a partir das bem-aventuranças, naquele momento em que Jesus, ali no primeiro versículo de Mateus 5, olha e vê uma grande multidão que estava seguindo durante aquele dia. Ele sobe ao monte, por isso é o Sermão do Monte, e como se assentasse, ou seja, agachado, ele tem a aproximação dos seus discípulos e ele passa a ensinar aqueles que ali estavam com ele, dizendo, percebam, você pode passar algumas páginas à medida que formos relembrando. Ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo, sobre a situação de que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Na sequência, ele fala sobre o que havia sido dito aos antigos, mas agora ele dá uma nova roupagem, um novo entendimento, um entendimento espiritual sobre a lei que havia sido pregada. Ele fala então, desta feita, sobre o homicídio, adultério, juramentos, vingança, do amor ao próximo, da justiça. E você vai folheando e vendo, ele fala sobre como dar esmolas, ou seja, a assistência aos necessitados, sobre a oração, sobre o jejum, sobre os tesouros na terra, que não devemos ajuntá-los, mas sim guardar os tesouros do céu. Faz a comparação, o contraste entre a luz e as trevas. E aí, quase já chegando ao final aqui, ele fala sobre os dois senhores, que devemos escolher a quem servir e saber a quem servir. Fala sobre as ansiedades desta vida, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, na certeza de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Fala sobre o juízo temerário, que não devemos julgar sob o olhar humano, mas sim sobre o fundamento da palavra. E logo a seguir ele fala sobre a oração, nos incitando a orar, nos motivando a orar, nos mostrando como devemos orar. E aí chegamos ao versículo 12, o versículo da nossa meditação desta manhã. Mas nós não vamos parar no 12, nós vamos até o 14. E esses 3 versículos, eles nos trazem mensagens profundas, maravilhosas da parte de Deus. Inicialmente o versículo 12 nos fala sobre os relacionamentos horizontais. Quando o Senhor diz que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele está falando sobre o nosso relacionamento horizontal. Obviamente, como ele estava ali com seus discípulos à sua frente, uma grande multidão que estava seguindo, ele estava referindo-se também ao contraste entre os fariseus, aqueles que cumpriam a lei, mas para uma amostragem própria, mas não para glorificar ao Senhor. E ele estava mostrando como os seus discípulos deveriam andar neste relacionamento, tanto vertical quanto horizontal. Nos versos 13 e 14, Jesus vai nos mostrar que devemos ter o discernimento entre a verdade, única verdade, e as heresias que estavam sendo pregadas à época e que são pregadas em todo o tempo.
E agora, quando ele chega neste momento, como já dissemos, ele está chegando ao final do seu sermão. E ele apresenta esta chamada lei áurea, ou esta regra de ouro, esta regra áurea, fazendo a aplicação, mostrando que nós devemos olhar para o seu sermão e aplicar em nossas vidas. Tanto que ele usa aqui uma conjunção coordenativa, onde ele liga este versículo 12, tudo quanto pois. Em algumas versões, traz ou inicia o versículo com portanto, tudo quanto. E este, portanto, este, pois, estas conjunções coordenativas vão ligar este momento da pregação de Jesus com tudo aquilo que ele havia pregado anteriormente. Se nós queremos servir a Deus, nós devemos colocar em prática tudo o que ele ensinou no sermão, desde o versículo 1 do capítulo 5, a partir das bem-aventuranças, tudo o que relembramos nesta manhã. E então nós estaremos aplicando a sua mensagem em nossas vidas. Mas alguns dizem que esta ligação, esta coordenação entre o versículo 12 e os demais textos está limitada ao versículo 11, onde ele fala a respeito da oração. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Alguns outros comentaristas vão ampliar um pouco mais, dizendo, Jesus está se referindo aos versículos 7, 1 e 2, quando ele fala sobre o juízo temerário. E assim ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Vocês querem assim? Então façam o que é certo, para que não sejam julgados também. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas eu fico com uma terceira hipótese, onde muitos comentaristas falam que ele está se referindo a todo o sermão, quando ele chega neste ponto do verso 12 do capítulo 7. Tudo quanto quiseres que os homens vos façam, fazei vós também. Mas além desta questão de olhar para aquilo que ele havia ensinado, relembrar, chamar a atenção e dizer, apliquem isso em vossos corações, ele vai fazer algo muito interessante. Ele vai passar de uma visão negativa para uma visão positiva. A visão judaica até aquele tempo era de tudo, pois, quanto não quereis que os homens vos façam, não façais vocês também. Mas ele vai passar do negativo para o positivo no sentido de dizer, tudo quanto vocês querem que eles façam a vocês, façam vocês em primeiro lugar. Ou seja, passa de um lado passivo, deixar de fazer para que não façam comigo, mas ele entra numa questão ativa, ele propõe à igreja, ele propõe aos seus discípulos, ele propõe àqueles que ali estavam e a todos nós, que entremos em atividade, na prática da palavra, ou seja, faça aquilo que vocês querem que eles façam com vocês. Esta é a visão de Jesus. Só que ele, além desta posição, ele vai ratificar o que ele havia dito, não vim revogar a lei e os profetas, mas vim para cumprir a lei do Pai. Quando ele diz, porque esta é a lei e os profetas, façam isto, porque isto foi dito por Deus, isto foi anunciado por Deus, por meio dos profetas, para que o meu povo me servisse e andasse nos meus caminhos. Mas Jesus sabia que esta não era uma missão fácil. Ele sabia que esta missão seria muito difícil, completamente impossível para qualquer um de nós, quer aqueles que ali estavam, ou nós que temos vivido nesse tempo. E ele então amplia esta aplicação do seu sermão e mostra que a jornada seria uma jornada exigente, uma jornada muito difícil. E ele dá início ao versículo 13, dizendo, entrai pela porta. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por esta porta. E ele então mostra qual é o caminho do crente, dos seus discípulos, quando diz, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É interessante ressaltar que muitos pensam que primeiro vem o caminho para que possamos entrar na porta. Ele não está falando de salvação aqui. Ele não está falando da porta do céu propriamente dita.
Ele está falando àqueles que servem a Ele, que já passaram pela porta, quando Ele diz, eu sou a porta, e aqueles que já estão no caminho do céu, e como é que vão desempenhar esta caminhada. Então Ele vai mostrar, na realidade aqui, o estilo de vida daqueles que o servem, e daqueles que não o servem. Por isso, primeiro a porta, depois o caminho. Aqueles que passaram pela porta da salvação em Jesus Cristo, agora estão caminhando em direção ao céu, nesta Canaã terrena, ou nesse deserto, em direção a Canaã celestial, digo, para que possam então glorificar ao Senhor em todo o tempo. Neste caminho nós não estamos sozinhos, porque contamos com a companhia daquele que disse, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Na história do povo de Deus, grandes exemplos nos foram dados. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, próximo ao fim da sua vida, Moisés disse ao povo, lá em Deuteronômio capítulo 30, o povo que estava se distanciando da presença do Senhor, estava vivendo um estilo de vida que agredia, que desobedecia à vontade de Deus. Ele diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Percebam as características do caminho que aquele povo estava sendo desafiado a viver. Josué, sucessor de Moisés, anos depois, submete o povo de Israel, agora sob sua liderança, a mais uma decisão. Josué 24:15, quando ele diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou se ao Deus Criador dos céus e da terra. E ele então diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais um desafio, mais uma escolha, e esta escolha não para aqui. O povo rebelde, assim como nós o somos, natureza pecaminosa, é submetido a mais uma escolha quando o profeta Jeremias 21:8, nos diz assim, a este povo dirás, Jeremias, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vocês um caminho, o caminho da vida e o caminho da morte. Meus irmãos, é isso que Jesus estava mostrando, este era o caminho que Jesus estava falando, consequência deste caminho, desta porta de entrada de cada um, deste encontro com Jesus, aqueles que andariam nesse caminho, caminho da retidão, caminho da justiça, caminho do amor ao próximo, caminho da vontade de Deus, ou estariam num caminho largo, de satisfação pessoal, humana, mas que estaria totalmente distante do Senhor. Eis a questão, por qual porta entrar, por qual caminho caminhar ou andar? Eu quero propor a vocês nesta manhã, considerando esse quase final de Sermão do Monte, o seguinte tema, colocando em prática o Sermão do Monte. Não podemos ser meros espectadores. É uma maravilha sentarmos aqui na igreja, estarmos à distância, acompanhando pela internet, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, cantando com os coros, cantando com o grupo de louvor, ouvindo atentamente a palavra, mas não podemos nos levantar dos nossos lugares, onde estamos cultuando ao Senhor, e viver a partir de amanhã, ou todos os dias, uma vida regalada, uma vida distante do Senhor, uma vida que contradiz aquilo que ouvimos da palavra do Senhor. E então somos chamados a pensar a respeito dessa colocação em prática deste sermão. O sermão que não era só para aqueles que estavam ali sentados próximos a Jesus no Monte das Oliveiras, mas era também para todos aqueles que durante toda a história, no decorrer da história, ouviram este sermão. E eu penso com os irmãos a respeito dessas duas portas. A primeira coisa que nós vemos neste versículo 13 é a ordem para entrar. Entrai pela porta. Porta que tem a característica de ser estreita, pequena. John MacArthur enfatiza a respeito disso, ele diz assim, há um senso de urgência neste versículo, exige uma ação imediata, não é uma opção, é uma ordem de Jesus, ou seja, temos que nos livrar de tudo, de todo pensamento e religiosidade. Percebam que ele está falando aqui em relação àqueles que eram fariseus, aqueles que tinham pensamentos distantes do Senhor, e
entrar nesta porta estreita. Nós que já encontramos esta porta da salvação, descrita por João a respeito de Jesus, quando disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Percebam, a partir dessa salvação, desse encontro com Jesus, nós começamos a caminhar neste caminho de satisfação pessoal ou satisfação a Deus. Agora, é preciso que a gente entenda que esta porta que nos leva a este caminho, ela é a porta que nos capacita, é a porta que nos dá entendimento da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus diz: eu sou a porta, é por Ele que nós iniciamos essa jornada cristã, é por Ele que nós caminhamos na vida cristã, é por causa dEle que nós temos esta comunhão com o Pai e entre nós, até o dia que lá chegaremos, quando diante do Senhor, como a igreja de Filadélfia, descrita em Apocalipse 3, no seu versículo 8, diz assim: conheço as tuas obras, igreja, conheço a tua obra, meu servo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sim, é Deus quem providencia, desde a porta até o caminho e as condições para que possamos andar neles. Mas, neste caminho nós devemos andar segundo a vontade de Deus. Há caminho que ao homem parece ser bom, diz Provérbios 14, verso 12, mas ao fim deste caminho, é caminho de morte. É preciso entender isto. Por isso Deus nos chama nesta sua palavra, por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, para nós olharmos para Ele com atenção, entrarmos por esta porta e começarmos a caminhar no caminho estreito, caminho apertado, caminho que traz dificuldades, abstenções, abnegações, mas caminho de glória, que glorifica o Senhor e que traz para nós também a comunhão com o Senhor. E eu gostaria então de pensar sobre esses dois caminhos, o espaçoso e o apertado. Entrai pela porta, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Entrai pela porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. O Salmo de número 1 descreve muito bem esse caminho, quando fala sobre o caminho dos justos, dos versículos 1 a 3, e dos versículos 4 a 5, sobre o caminho dos maus ou dos ímpios. Quando no 6, no capítulo 1 de Salmo, o salmista reconhece que o Senhor é aquele que conhece o nosso caminho, o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Características do caminho largo, irmãos. Nós temos vivido uma época em que a igreja tem sido uma igreja permissiva. Inclusive as leis de diversos países têm escancarado, das diversas igrejas têm aberto as portas de todas as formas para doutrinas que não têm base e fundamento na palavra de Deus, pelo contrário, que agridem a vontade de Deus. E lá estão aqueles que entraram pela porta larga, porque é fácil para estar lá. É aquela que tem muita gente, segundo o que Jesus diz, são muitos os que entram pela porta larga, pelo espaçoso caminho, desfrutam da vida sem compromisso com Deus e com o seu próximo, não tem absolutos, mas tudo é flexível, tudo é permissível, tudo é possível a todo pensamento humano, há tolerância para toda forma de vida, há lugar para a religiosidade vazia, não há restrições, não há limites, todos os desejos do coração, de um coração caído por causa da natureza pecaminosa, são alimentados neste caminho. O caminho largo é aquele em que não há necessidade de uma atitude, segundo o Sermão do Monte, não há necessidade de humildade, de fome, de sede de justiça, de mansidão, não há nenhuma necessidade de estudar e de amar a palavra de Deus. O caminho largo
é um caminho que não traz a qualquer um de nós, ou aqueles que nele andam, responsabilidade. Ali o homem é como um peixe morto que flutua ao bel prazer ali da correnteza, rio abaixo. É muito fácil esse caminho, e ele segue o curso deste mundo, segundo Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 2. Mas Jesus então nos chama para um caminho apertado, um caminho exigente, um caminho difícil, o caminho sobre o qual Paulo escreve também aos Efésios, no capítulo 5, verso 15, quando diz assim: olha, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, a fim de fazer a vontade daquele que os chamou. O caminho estreito é aquele que exige que nós nos neguemos a nós mesmos. O caminho reto, o caminho estreito é aquele que não permite atalhos, porque os atalhos nos levam a ciladas, a distanciamento da presença de Deus. O caminho estreito é aquele que, a partir da porta estreita, não nos permite levar a mochila do pecado, a mochila daquilo que não agrada ao Senhor, que não está segundo a vontade de Deus. Então nós temos que nos desvencilhar para passar pela porta e para iniciar esta jornada nesse caminho. Talvez você esteja dizendo assim: é impossível chegar no fim do caminho. Esse caminho é difícil, da forma que Jesus está falando. E se Jesus está falando, é verdade, vai ser impossível para nós. E eis aqui então a beleza do Evangelho do Senhor Jesus. Nós estávamos mortos, queridos, nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, tirando-nos das trevas para a luz, para o reino do Filho do seu amor. E isso foi pela graça, é graça, irmãos, superabundante graça. Não depende de nós, não vem de nós, é dom de Deus, é pela fé que também Ele nos dá, para que a gente possa entrar pela porta, iniciar a caminhada e continuar caminhando. Mais do que isso, Ele diz: vocês não estão sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias, como já citei anteriormente. Por isso, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos nesta caminhada para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos garante isso. Nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Jesus deixa plenamente claro a respeito desse caminho, quando Ele diz assim: olha, eu, além de ser a porta, eu também sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não pensemos que nesta jornada da vida podemos andar sozinhos, mas com certeza podemos caminhar certos de que Jesus, Ele é aquele que nos conduz neste caminho para o céu. Que céu? 2 destinos. O texto nos fala que o caminho, ele nos leva ou à presença de Deus ou à perdição. O caminho apertado, a partir da porta estreita, caminho apertado, nos leva para o céu. A porta larga, o caminho espaçoso, sem compromissos com Deus, nos leva para a perdição. E aí, então, nós vamos ver esses 2 destinos. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo, ou seja, do caminho, da caminhada, da jornada cristã, no presente tempo, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Vale a pena caminhar este caminho, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena abrir mão daquilo que o mundo nos oferece, que a carne nos convida a ter prazer em prol da glória de Deus. Em Mateus capítulo 25, quando Jesus relata a respeito do grande julgamento, Ele diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E aqueles que entraram pela porta estreita, que caminharam pelo caminho apertado, exigente, mas que cumpriram segundo a misericórdia e graça e a condução do Espírito Santo de Deus, não pela nossa capacidade, porque senão seria moralismo humano, seria humanismo, estarmos dizendo aqui: eu cumpri, eu posso entrar, eu estarei. Não, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor e somente amor de Deus. Nós estaremos lá com Ele, todas as nações reunidas na sua presença, e Ele separará uns dos outros,
Como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá então à sua direita os cabritos e à sua esquerda aqueles que não andaram, e porá à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os cabritos, aqueles que não fizeram a sua vontade. E ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. E aos que estiverem à sua esquerda, dirá: afastai-vos ou apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Vale a pena, irmãos, colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, não para que possamos nos gloriar, mas para que possamos gloriar o nome do Senhor. Vale a pena entender que toda a nossa vida é para a glória de Deus. Quando Deus originalmente fez Adão e Eva, foi para a glória do seu nome. Deus fez Adão para servir a Eva. Deus fez Eva para servir a Adão. Mas Deus fez Adão para servir a Eva para a glória de Deus, e da mesma maneira Eva para servir a Adão para a glória de Deus. Deus fez aquele casal para a glória do seu nome, para que pudesse servir de instrumentos em suas mãos, instrumentos de glória. Você foi feito para amar a sua esposa, para servir a sua esposa, para servir a sua família, para a glória de Deus. Ainda que você tire proveito disso e seja feliz, sou feliz com a minha esposa, sou feliz com a minha família, esta bênção da felicidade é dada por Deus. Todavia, você o fez para a glória de Deus e o faz para a glória de Deus. Estar aqui nos traz alegria enquanto pastores do rebanho, mas é para a glória de Deus. Se for para nossa exaltação, se for para nossa glória, estamos no caminho totalmente errado, por que não dizer, no caminho largo, espaçoso, que não nos conduz à salvação, pelo contrário, à perdição. E então, nós queremos dizer que há uma escolha. Diante dessas duas opções, não existem várias. Talvez você diga assim, mas existem tantas religiões. Uma é a verdade, com V maiúsculo. Outras estão num pacote só, aquele caminho largo que conduz à perdição. Situações antagônicas, opostas, contrárias, e só nos resta uma decisão. Não há como fundir as duas vontades, ou as duas situações, a porta estreita com a porta larga. Não há como entrar por uma numa hora, noutra, outra hora. E não há como andar no caminho estreito uma hora e no caminho espaçoso, largo, sem compromisso noutra hora. Há quem pense nisto, há quem tente isso, estar com o pé no mundo e estar com o pé na igreja, estar com o coração no mundo, estar com o coração na igreja, mas não há como. William Barclay comenta e fala assim: a vida sempre tem certa qualidade dramática, porque tal como foi dito, quando um homem se encontra numa encruzilhada, concentra-se sobre ele toda a vida. Cada ação da vida confronta o homem com uma decisão que não se pode iludir, iniludível, não pode permanecer impassível, sempre deve escolher um caminho ou outro. Somos incompetentes para essa escolha, somos incapazes para decidir, mas Deus diz, desde o Antigo Testamento, esta é a lei e os profetas. Isaías, capítulo 31, 21 diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. O Espírito Santo de Deus nos conduz em triunfo. É Ele que nos convence do pecado e da justiça. Isso não vem de nós, é misericórdia e graça do Senhor. Meus amados, eu preciso aplicar caminhar para o nosso encerramento. Eu me pergunto, e eu convido a você que nos ouve à distância, eu já me dispus a entrar pela porta estreita? Qual o caminho que eu tenho andado em minha vida? Tenho sido um praticante ou um mero espectador do Sermão do Monte ao longo da minha vida? Jesus nos diz, usando mais uma vez a ideia da porta, eis que estou à porta, e agora Ele está dizendo a porta do seu coração, a porta da sua vida, a porta do seu casamento, a porta da sua família, sobretudo a porta da sua vida em todos os espectros. Estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, ou seja, em sua vida, cearei com ele e ele comigo, ou seja, terei comunhão com você. Ensinarei a você a andar neste caminho do dia a dia, no caminho estreito, apertado, te dando força, perseverança, capacidade para vencer, sabendo que eu estou ao seu lado e os meus anjos, como eu prometi. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Algumas vezes a gente ouve isso e fala assim, mas ele morreu. Sim, mas o livrou da morte, sobretudo da morte eterna. Deu-lhe a vida, porque aqueles que creem no Senhor Jesus, ainda que morram, estarão vivos, porque a nossa vida aqui, ela pode chegar a 70, 80 e havendo vigor até mais, mas o melhor disso é canseiro e enfado. Nós não podemos ficar agarrados nesses tesouros desse mundo, ainda que seja a própria vida. Nós precisamos caminhar olhando para frente, conforme Paulo disse, não se compara o que vivemos aqui com aquilo que nos espera na glória celeste. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Já cantou isso? Lembra-se disso? A palavra nos garante isso. Como fez Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, estavam tristes, descrentes, achando que o seu mestre, seu salvador havia morrido e não voltaria mais. Jesus ressuscita e vai atrás deles, e quando lhes fala, segundo eles, lhes ardia o coração. Temos sentido este ardor no coração? Ah, meus amados irmãos, não podemos sair deste templo, não podemos sair desta sala, deste quarto, onde você está, nos acompanhando e cultuando ao Senhor, sem sentir realmente o calor do poder do Espírito Santo em nossas vidas, a companhia do Filho de Deus, de Jesus, o nosso Salvador. Embora poucos, em relação aos muitos que andam pelo caminho largo, Apocalipse 7, em alguns versículos, diz que haverá uma grande multidão diante do Pai. Diz assim, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar. Eu quero estar de joelho entre os santos. Você também quer? Amém? De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, este se veste de vestiduras brancas, quem são? De onde vêm? E o Senhor disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São estes que andaram no caminho apertado, no caminho estreito, no caminho que satisfez ao meu coração e glorificou o meu nome. Assim sendo, nos disse Jesus, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Guardemos isso no coração. Vamos colocar em prática, vamos reler o Sermão do Monte, vamos ver aonde nós estamos caminhando fora daquilo que Jesus nos ensinou e vamos corrigir nosso rumo. Entrai pela porta estreita. O mundo oferece uma porta larga, espaçosa, caminho que conduz para a perdição, são muitos que entram por ela. Mais estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que encontram esta vida. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Em o nome de Jesus. Amém.